estar começando esse vídeo sobre a grande vitória do Timão contra a equipe do Atlético Goianiense, gente, na Neoquímica Arena, amigos e amigas. Grande vitória do Timão, que teve ali algumas dificuldades no primeiro tempo, o jogo um tanto quanto travado e também com uma entrega defensiva bastante relevante da equipe do Atlético Goianiense, né, que conseguiu fechar muito bem os espaços defensivos ali, obrigando o Corinthians a ter que usar e abusar da sua criatividade. Trabalhando ali na frente, o Corinthians sentiu um pouco de dificuldade no primeiro tempo, teve seus espaços realmente muito bem fechados, o Corinthians teve ali algumas dificuldades, embora tenha predominado, né? O domínio foi do Timão, o Timão jogou mais do que o Dragão, mas a equipe do Dragão fez um jogo bastante interessante no primeiro tempo. Só que teve um custo, né? Teve um custo que foi aquela dedicação colossal, não ia ficar por menos, né? Claramente que a equipe sentiria no segundo tempo, só que este fato, o cansaço da equipe do Atlético, não explica o que foi o segundo tempo do Corinthians, né? De forma nenhuma. O que explica o segundo tempo do Corinthians foi a qualidade da conversa no intervalo e também foram as alterações. Dentre elas, a entrada do Igor Coronado, né, que é um jogador que começa a jogar no Corinthians, o que eu falei que ele jogaria quando ele foi contratado. Vocês lembram disso? Vocês lembram do vídeo que eu fiz quando o Coronado foi contratado? Muitos se anteciparam e falaram que o Coronado era um jogador realmente limitado, um jogador que não tinha toda essa condição, tá? A partir das primeiras partidas que ele fez pelo Timão, né? E aí era necessário dar um tempo para o jogador, para se adaptar, o jogador que vinha apresentando também algumas lesões, né? Um condicionamento físico que não era dos melhores, ainda requer uma melhora no seu condicionamento físico, mas já está começando a destruir, né? Muito cerebral, muito cerebral o Igor Coronado. E aí, quando um jogador como o Coronado começa a jogar o que ele sabe e ele atua ao lado do Garro, que é um monstro de jogador, um absurdo jogador, aí, meu amigo, aí o que a gente pode esperar, né? É só coisa boa aí na parada. Tivemos também a estreia do Memphis Depay, né, que foi muito importante também para configurar essa vitória do Timão. Antes de continuar, só chamar sua atenção para o fato que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, amigos e amigas, que é uma casa de aposta importante para o meu trabalho, mas não somente por isso, porque antes do meu trabalho existir, já existia a 1xBet, que era uma casa de aposta tradicionalíssima, é uma das mais tradicionais e renomadas do planeta, gente, e é considerada a mais confiável do mundo, porque te entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos. Se você gosta de uma aposta esportiva, não fique inventando casa de aposta por aí não, gente, tá? Não fique se perdendo em casa de aposta que está completamente perdida por aí, né? Envolvidas em polêmicas, né? Vá na 1xBet, tá? Que te trata como consumidor. A prova disso. Se você ganhar um valor pequeno, toda a casa de aposta vai te entregar a 1xBet também. Se você ganhar um valor muito alto, 2, 3, 4, 5 mil reais, aí você vai perceber que tem casa de aposta por aí e tem a 1xBet. Não brinque com isso, tá? Então, use o link, se você não conhece, que está no comentário fixado. Cadastre-se lá e coloque o código promocional 1xJosa, que vai te dar direito a um bônus de até 3 mil, hein? 3 mil reais no seu primeiro depósito. Beleza, gente? Dá essa força lá, tá? De quebra, vou deixar aqui no comentário fixado também a chave de Pix do canal. O canal tá precisando de uma força aí, se você puder, né? Eu agradeceria. Não porque a plataforma tá prejudicando o canal. Nada disso. A plataforma YouTube é parceira desse canal. Mas o canal tem tido, assim, alguns problemas em virtude da minha performance, do meu trabalho mesmo, né? Então o canal tá perdendo aí alguns pontos, tá? Preciso aí da sua contribuição, caso você possa ajudar. E tem disposição para isso, claro, né? Você pode perfeitamente ter condição para isso, mas não querer ajudar, e eu respeito isso também, tá bom? Vamos lá então, olha, Corinthians no segundo tempo foi um monstro de time, né? Em campo, né? E esse Corinthians, gente, ele começa a revelar um elenco que as pessoas, né? Muita gente vai queimar a língua, né? Porque tinha muita gente aí falando que o Corinthians tinha um elenco fraco. Eu não falava isso. Vocês precisam entender o seguinte, o esquema tático, ele precisa trabalhar em favor dos jogadores. Quando a equipe está perdida tecnicamente, evidentemente que os jogadores vão ter dificuldade. O Corinthians perdeu muito tempo com o técnico meia boca, gente, com o técnico bunda mole, com técnicos que não estavam à altura do Corinthians, tá? O Ramon é um técnico experiente, diferente, é o melhor técnico da Argentina? Não. É o melhor técnico, é o técnico que você mais gosta? Não. É o técnico que mais combinaria com o Corinthians? Talvez não, mas é um técnico diferente. Tá? Ele é um técnico à altura do que ele foi como jogador. Isso não é, né? Não é pouca coisa não, tá? Porque muitos craques de futebol não conseguem ser técnicos à altura do que foram quando estavam dentro de campo, né? E o Ramon consegue. O Ramon foi um craque, um absurdo de jogador, né? Muito bom jogador. E ele tá começando a fazer essa equipe jogar. E aí quando o esquema fica calibrado, arredondado, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que alguns jogadores que eu imaginava, né, nós imaginávamos que não jogavam bem, começam a jogar bem. Começa a detonar. Então o esquema tático precisa trabalhar para os jogadores. Não são jogadores que trabalham pelo esquema tático. É por isso que o Corinthians estava perdido durante todo esse tempo, né? E o Corinthians insistindo aí com técnicos ultrapassados, com apostas. Finalmente o Corinthians agora tem um técnico e a gente percebe a qualidade do elenco começa a brotar, né?
começa a brotar e o Corinthians não vai cair, o Corinthians no mínimo vai para a Sul-Americana, né? E assim, como é muito difícil essa parada, tem muito ponto atrás dos outros, né? Fica difícil pensarmos aqui, até mesmo se o Corinthians poderia ir para uma pré-Libertadores e tal, porque os outros estão atuando também, né? Mas se dependesse só do Corinthians e os outros caíssem muito, por que não? Porque o Corinthians vai conseguir mostrar muito futebol ainda neste Campeonato Brasileiro, gente. O Corinthians está no início apenas da sua recuperação. É o início e ele já é muito agradável para os olhos de todo mundo. Segundo tempo, pá, pra cá, pra lá, pá, pra cá, pá, pra lá, tal, passe aqui, passe ali, tal. O Atlético começou a dançar, gente. Se perder completamente em campo, a partir de articulação do jogo do Corinthians, né? Bola aqui para um lado, olho para o outro, tal. E o que foi isso? Foram as ideias, né? Que entraram na cabeça dos jogadores ali no intervalo. Como eu disse, não foi somente o cansaço do Atlético, que foi um elemento importante para o jogo. O Atlético só jogou muito no primeiro tempo e também não jogou quase nada no segundo, porque precisou jogar muito no segundo tempo. Para aguentar o Corinthians no primeiro, precisou, morrer em campo no segundo, né? E foi justamente o que aconteceu. E aí, quando o Coronado entra, você percebe o meio de campo do Corinthians sobra, né? O meio de campo do Corinthians sobra, gente. Muitos jogadores ali que estão conseguindo jogar. E o Corinthians começa a chegar ali ao campo de defesa do Dragão com muito mais facilidade e com mais um pensador ali do jogo, né? Então fica muito difícil para a marcação. Então as articulações começam a ganhar muita relevância, a associação entre os jogadores também, entende? Então o ataque aos espaços começa a acontecer. Por quê? Porque você tem cerebrais que podem fazer esses passes. Entendam, se há um problema aqui no futebol brasileiro é essa questão do ataque aos espaços. Isso não ocorre apenas porque os nossos atacantes têm dificuldade para fazer essa tarefa. Isso ocorre porque também nós não temos jogadores que consigam fazer esse passe, colocar esse passe, essa bola no costado da zaga. É isso, gente. O ataque ao espaço requer a inteligência do jogador que pode fazer esse deslocamento aí, mas também a qualidade do passador e mais do que isso, tá? A confiança entre ambos. O portador da bola precisa confiar que o seu atacante vai fazer aquele deslocamento, vai atacar o espaço ali no costado da zaga, por exemplo, vai se apresentar à frente do goleiro. Ele precisa confiar nisso para colocar aquela bola lá, porque se ele não confiar, ele não vai colocar aquela bola lá, porque ele sabe que aquela bola vai ficar com o goleiro ou com a zaga adversária. Então nós começamos a ver esse movimento acontecer no Corinthians. Dentre outras coisas, por quê? Porque o Garro é monstro, é absurdo, mas o Coronado começa a jogar também. Você viu ali no segundo tempo, né? Os lançamentos também, que vinha dos volantes do Corinthians, né, os volantes estrangeiros do Corinthians também. Pois a gente começa a perceber, né, que as coisas estão... O Depay quase fez o gol, né? A partir, inclusive, de um lançamento também importante. Então você começa a perceber que os atacantes... tem uma condição melhor para finalizar e o Corinthians começa a fazer gols. Por quê? Porque a bola chega com muito mais facilidade, muito melhor trabalhada ali para os atacantes do Corinthians. Isso em virtude do quê? Em virtude da qualidade dos meio-campistas. E os meio-campistas estão jogando muito por quê? Porque o time está ficando redondo. O time está ficando redondo, gente. O timão está ficando arredondado. É isso. Porque tudo está funcionando na defesa, tudo está funcionando no meio de campo, tudo está funcionando na volância. E aí a construção do jogo ganha relevância. O Corinthians pode se dar ao luxo de não construir tanto assim, porque as suas construções serão extremamente relevantes. Antigamente tentava construir o tempo inteiro, quando conseguia, não conseguia chegar a quase nada. Então é muito diferente agora. Eu vejo um timaço de bola nascendo com esse time do Corinthians. E agora tem elenco no banco, né? E tem o Depay, né, que estreou, quase marcou o gol ali, né? Não marcou, mas tá tudo muito bem. O primeiro contato dele com a torcida valeu muito a pena, né? Dá sinais de que pode sobrar, né? Esperemos que sim. Estou na torcida para que sim. O Corinthians merece, a torcida corintiana também merece, né, que tudo dê certo também com a contratação do estrangeiro, tá? Chegasse ao Flamengo, estaria uma festa muito grande, no Palmeiras e outro adversário também. Por que no Corinthians também não pode dar certo, né? Tem que dar certo, vamos torcer para que dê certo, porque isso é importante para o timão, é importante também para o futebol brasileiro, tá? Então eu fiquei muito feliz com essa vitória. No final das contas, o Corinthians finalizou 17 vezes contra a meta do Dragão, né? Muitas finalizações também corretas, o que mostra a qualidade desse trabalho com a bola ali no terço final, né? A gente percebe, claro, o Corinthians tem ali algumas questões nas laterais, que precisam ser resolvidas, nem tudo é perfeito, evidentemente, mas a gente consegue ver que as coisas estão se ajeitando muito no timão. Então, grande vitória, merecida, e agora é só alegria. O Corinthians não vai cair, vai fazer muito estrago ainda nessa temporada, inclusive com chances. Bom, com chances de quê? De conseguir ainda um título importante. Talvez aí da Copa do Brasil, por que não? Talvez da Copa Sul-Americana. Um desses dois títulos o Corinthians pode, por que não, conquistar. É muito difícil, quando a gente olha para a Copa do Brasil, tá muito difícil, né? Mas é timão, né? Chegando nas etapas decisivas, sai de baixo. Sai de baixo, tá? Porque o Corinthians passa a se favoritar muito quando chega nas etapas decisivas. A gente percebe que o time começa a se encontrar, né, como nunca aconteceu
durante muito tempo, né? Pelo menos aí uns 3 anos que a gente não vê o Corinthians, no mínimo, né, talvez mais tempo, começando a jogar uma bola que não jogava há muito tempo, com muita qualidade. Ó, show de bola, gente. Dá gosto de ver. Parabéns ao Timão por essa vitória aí, muito importante. Entregando presente para a torcida corintiana neste final de semana. É isso.